lidar com esse problema de inflação. E a minha impressão nos Estados Unidos é que esses 15 anos de juro zero, de inflação muito baixa, despreparou uma geração inteira de analistas, portfólio managers, traders, economistas, em lidar com esse problema de inflação. Isso que você está falando é grave. O que você está dizendo é que eles perderam... É grave e é real. Que eles perderam a visão da realidade. Eu lembro da nossa conversa ano passado, quando justamente nos Estados Unidos tinha sido lançada a discussão se o Banco Central estava entendendo a gravidade do ciclo inflacionário e se estava enxergando a inflação como ela devia ser enxergue. Você se sente recompensado na sua análise, então, porque um ano atrás você dizia que a inflação era muito mais grave do que os bancos centrais estavam vendo. E o que você acabou de fazer foi uma descrição de uma inflação perene, grave, corrosiva, com consequências políticas. Deixa eu trazer para cá agora. Aqui, o nosso Banco Central enxergou a inflação ou andou fora da curva, como você dizia um ano atrás, em relação ao FED? Não, eu acho a nossa taxa já está em 10,75, indo para alguma coisa entre 12 e 13. Então, a gente está na frente de todos os bancos centrais do mundo. Na verdade, esse ciclo econômico ele tem uma curiosidade. Geralmente, né, se você olhar as outras crises clássicas de mercado emergente, você teve uma grande expansão monetária e fiscal global, o dinheiro fluiu para a periferia se encantou. Quando as economias centrais puxaram os juros, o dinheiro saiu da periferia e a periferia se descobriu com a brocha na mão. Esse era mais ou menos o roteiro de todas as crises de mercado emergente. Eu lembro, eu como repórter, na frente do Mermaid Theatre em Londres, com Delfim, Galveias e Langoni negociando coisa. Você deve lembrar o nome dele, do Citibank, que representava... Bill Rhodes. Do Bill Rhodes, negociando a crise de 82. Nada a ver agora, né? Pelo amor de Deus. Não, olha, mudam os personagens, os instrumentos, os nomes, os brands, mas o fundamento é parecido. Quer dizer, o padrão de 82 ou de 86, que foi a declaração oficial da moratória, né? Começa o México em 82, depois a Argentina, depois o Brasil, culminando com a moratória em 86. E por aí vai, né? Mas você pode ir mais recente, crise do México em 95, do Sudeste Asiático em 97, Rússia em 98, Brasil em 99, Argentina em 2001, tudo é mais ou menos o mesmo filme. Mas dessa vez o roteiro está um pouco diferente. This time is different. É um pouco diferente. As economias emergentes começaram a se mexer antes. Então a taxa de juros subiu. O Brasil liderou, de um certo modo, esse processo. Eu acho que a gente estava com juro estrutural muito baixo, abaixo do nosso ponto de equilíbrio, e pelo nosso treinamento em inflação, em crise financeira, nos mexemos rápido, passamos pelo equilíbrio, já estamos acima do equilíbrio, já estamos praticando uma política monetária apertada, mas outros países também se mexeram. A Rússia subiu o juro, o Chile subiu o juro, a África do Sul subiu o juro, todos os países subiram o juro, com exceção da Turquia, que nesse momento é um pária econômico, mas o mundo emergente subiu o juro. E as economias centrais estão demorando demais a subir os juros. Nós falávamos da gravidade há um ano atrás, nesse mesmo palco, da inflação, e nada foi feito, pelo contrário, foi mais remédio fiscal, mais remédio monetário. Naquele momento, a expectativa da inflação, olha, ela vai ficar muito acima, vai ser 4 e tal. O último número de inflação nos Estados Unidos é 7,5%. É uma coisa quase que impensável, né? É a maior inflação em 40 anos da história americana. E realmente, eu pensando aqui com muita humildade intelectual, mas imaginando que a meta é 2%, a inflação é 7,5%, os Estados Unidos cresce, o desemprego é 3%, não vai ser subindo o juro para 1,5% que vai resolver essa confusão, né? Então, eu acho que nós vamos ter alguma surpresa de aumento de taxa de juros nos Estados Unidos ou... O que você antecipa para cá nessa conta tua? Olha, eu curiosamente, eu também estou com uma visão diferente das consequências das outras crises, né? Nós vamos ter um debate aqui entre portfólio managers daqui a pouco e vamos explorar bastante esse tema, mas como eu vou estar na confortável posição de entrevistador e não de entrevistado, então eu vou fazer o papel de William Vac na próxima e vou botar a turma na sauna. Para eles em quem eles exatamente. Não vão botar. Né? Eu vou, se quiser, eu até te convido para a gente massacrar junto a turma.
Mas enorme prazer. A tese, que eu estou com uma visão um pouco contrária. Eu acho que o juro vai subir por lá e ele vai ser, a Bolsa vai ter uma realização de ativos financeiros globais, ou principalmente de economias centrais, mas, curiosamente, isso vai ser positivo para o Brasil. Aí você vai falar, pô, o André enlouqueceu. Por quê? Por que vai ser positivo? Porque você deve ter ouvido, e a gente também tangenciou esse tema no passado, tem toda uma discussão, puxa, o dólar tem que ficar fraco, ao longo dos últimos 3, 4 anos de dólar fraco, e o dólar só fica forte. O dólar não fica, o juro é zero, expansão fiscal de tudo que é jeito, e dólar forte. Pô, mas como? E agora começa a subir o juro e o dólar cai frente às moedas, né? Estamos vendo aqui... Está falando do dólar lá fora, claro, eu entendi. Estou falando do dólar global. O que está acontecendo? Na verdade, a evolução na natureza, a mudança na natureza da intermediação financeira, muito mais capital markets driven do que era no passado, fez que os fluxos de mercado de capitais sejam mais importantes do que esses fluxos puramente oriundos da macroeconomia. Então, o que está acontecendo? Na hora que sobe juro, realiza o Nasdaq. E aí, por que o dólar estava forte? Porque a turma estava querendo comprar a ação da Tesla, da Apple, Bitcoin, tudo isso é dólar-related de um jeito ou de outro. Então, aqui eu estou fazendo uma grande generalização, mas eu acho que o dinheiro fluiu muito para esse grande mercado emergente, que foi o mercado tech americano, e que criou alguns excessos. E que apanhou a beça agora. Tá ainda no terceiro round, ainda tem mais uns 10 aí pela frente, na minha opinião. Ainda vai apanhar um pouco mais. Então, na hora que o juro subir, existe uma coisa, William, que é meio o seguinte, na hora que o custo de sonhar ele vai a zero, o sonho vai ao infinito. Então, a gente andou sonhando no infinito. Isso parece um comentário meio onírico, mas não é, não. Ele é matemático, é uma clássica divisão por zero. Então, a gente andou sonhando demais. E eu acho que a taxa de juros vai disciplinar esse sonho através de reprecificação de ativos financeiros. Então, é um pouco isso que eu estou falando. Isso costuma-se falar na linguagem financeira, vai ter uma rotação de ativos que privilegiam crescimento, ou seja, growth, para aqueles ativos que têm valor, que é velho. E, nesse sentido, o Brasil como um todo, não interessa muito se é a ação da Vale ou se é a ação do BTG, ou se é uma NTNB, o Brasil é velho nesse contexto global. Né? O Brasil não é growth, até porque a gente discutiu anteriormente, a gente não apresentou growth. Mas tem valor aqui no Brasil, tem boas companhias, tem um ciclo de commodities positivo, tem uma escala, os múltiplos são relativamente baixos, a taxa de juros é alta. Então, na hora que o mundo passa a prestar mais atenção em velho, o Brasil entra no radar. Então, o que acontece? Já entrou? Entrou. Né? A gente teve mais de 50 bilhões de fluxo positivo, o nosso real saiu de 5,60, 5,70 para 5,05 em 45 dias. Né? Então, essa virada do ano, claro que isso é um pouquinho de oversimplification, né? Tem um pouquinho mais de fatores técnicos e tal, mas, no geral, o pano de fundo é esse. O Brasil entrou de novo no radar, não pelo nosso talento, mas, de uma certa maneira, sim, pelo nosso talento, porque a gente tem valor aqui, seja em várias companhias, seja numa taxa de juros, que hoje tem diferencial, porque apesar da taxa de juros americana está subindo, hoje o que está precificado no mercado é mais ou menos 150, 160 basis points nesse ano de 2022. Ora, isso é o que o Copom praticou na reunião passada. Vai vir mais 100 basis aí na próxima, então meio lá o negócio sobe de escada, aqui a gente vai de elevador atômico, então meio já o diferencial de juros está muito alto. Então, a gente vai atrair de novo aquele velho ciclo, só que dessa vez o juro não precisa 40, ele vai a 12 e já vem um pouco de capital para cá. Tal. E, de novo, temos boas companhias com múltiplos baixos. A gente tem um framework de mercado de capitais muito positivo, sistema financeiro funcional, bem regulado, bolsas líquidas, mercado derivativo. Então, o dinheiro vem. Então, é isso que aconteceu agora, nesse início de ano. Não tem nada a ver com nossos acertos ou erros recentes. Claro que tem a ver com a gente ter acumulado boas companhias, aquilo que eu falei, uma boa infraestrutura de mercado. Então, o dinheiro veio para nosso benefício. Por último, André, você foi brilhante nisso, que você trouxe a conversa de novo para onde ela começou.
Onde eu fico mais confortável, né? Não tem menos chance de falar bobagem. Você jogou ela para a intersecção entre política e economia de novo, e política, quando a gente fala hoje, a gente está falando de política eleitoral. Não tem como tirar da nossa perspectiva o que vai acontecer. Mas a gente já não tinha passado dessa parte da conversa, pô. Você arredondou. E essa, digamos, essa descrição que você faz do ambiente no qual a nossa política vai trafegar nos próximos meses, a minha pergunta é óbvia e ela para de pé sozinha para você, diante do que você acabou de falar. Aí está sempre o truque do entrevistador, tá? Sempre usar o que o entrevistado disse para provocar ele novamente. André, esse cenário que você acabou de descrever favorece alguém, eleitoralmente falando, ou, para não ser chato com você, ficar te apertando o tempo inteiro, e abrir uma porta para você mais genérica, ou não? É um cenário geral no qual você espera que aquele que se mostre mais capaz ganhe as eleições e tenha condições melhores de governar. Você vê que a natureza humana é muito curiosa, né, William? A gente teve essa entrevista aqui ano passado, que eu fiquei esses 45 minutos na sauna e tal, e a gente repete, né? É uma coisa assim, né, meio masoquista, meio assim, né? Você é atraído pelo sofrimento, uma coisa meio... É muito curiosa. Mas dito isso, olha, eu acho que é uma fantasia no Brasil a gente achar que nós vamos pegar aqui um dos 400 personagens super qualificados aqui da plateia e que sabe muito bem o diagnóstico do Brasil e entende as políticas que funcionam bem, tal, vai saber copiar o que funcionou lá fora, vai evitar erros básicos e vamos eleger um de nós aqui e fazê-lo presidente do Brasil. Isso não vai acontecer. Esse pode ser um exercício teórico tentador, mas não vai acontecer. O Brasil vai eleger um político, alguém que vai conseguir se comunicar com o povo, alguém que o povo vai se identificar, alguém que o povo vai se, de alguma maneira, para um lado, para um outro, mais à esquerda, mais à direita, mais para cima, mais para baixo, mas que vai se identificar naquele momento sociológico brasileiro. Então, a eleição vai ser isso. E o que a gente tem que evitar é ajudar esse personagem a conduzir a nossa sociedade sem populismo, sem mentira, sem repetir erro básico, sem mentir para a população que confiou e criou esperança para ele. Então é dessa maneira que eu vejo. E eu acho que a gente, como sociedade, está com mais condições do que em qualquer outro momento de cobrar, de entender, de verificar, de questionar esse tipo de direção. Então é por aí mais ou menos que eu estou vendo. André, muito obrigado pela conversa tão franca. Tá bom. Obrigado, querido.